Bom dia. Hoje o tema, a vitória de Jesus. O Satanás então levou Jesus ao pináculo do templo, tirou ele do deserto, levou para Jerusalém e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso está em Mateus 4, verso 6. Como Jesus tinha citado as Escrituras na tentação anterior, então o inimigo usa a própria Bíblia para tentar Jesus. Aqui nós podemos perceber que o inimigo ele tem um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Olha então que importância devemos ter em estudar a Bíblia através da presença do Espírito Santo, para que não sejamos tentados e enganados e caiamos nas tentações do inimigo. Então, Jesus, ele percebe que Satanás quer fazê-lo cair no pecado da presunção. Sabe? Sempre o inimigo tenta fazer-nos cair para não confiar em Deus. E quando ele não consegue, ele agora tenta com o pecado da presunção, como tentou fazer com Jesus. Mas Satanás não podia empurrar Jesus. Satanás estava tentando que Jesus se jogasse. Olha o que diz na página 78 do livro O Desejado de Todas as Nações. O tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Não pode dominar as mentes, a menos que se submetam ao seu controle. A vontade tem que consentir, a fé largar sua segurança em Cristo, antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Mas todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporciona um palmo de terreno. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual pode entrar para nos tentar destruir. E todo fracasso ou derrota de nossa parte dá-lhe ocasião de acusar a Cristo. A pergunta então é: será que temos deixado brechas para Satanás agir em nossas vidas ou até em nossa família? Essa é a análise que cada ser humano deve fazer. Se Jesus saísse do caminho certo de fazer somente a vontade de Deus Pai, ele correria o risco de ser vencido. Nosso Salvador se recusou a sair do caminho da obediência e tinha perfeita confiança no Pai. E essa lição ele deseja que coloquemos em prática. Então Jesus respondeu a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está em Mateus 4, verso 7. Satanás tentava Jesus exigindo uma prova de que ele era o Filho de Deus. Mas Deus Pai já tinha dito no batismo: esse é o meu Filho amado. E na página 79 tem algo muito interessante. Diz assim: não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra, mas porque as cumpre. Não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. E em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas você sabe o que é a diferença entre fé e presunção? A verdadeira fé, ela não está aliada à presunção. Na realidade, a presunção é uma falsa fé que ocorre pelo agir de Satanás. Reclama as promessas de Deus e se serve delas para desculpar o pecado. Já a fé verdadeira, ela confia nas promessas de Deus e produz frutos de obediência. Na página 79 do livro Desejado de Todas as Nações, está escrito assim: a fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer os mandamentos. Já a presunção levou eles a transgredir a lei, crendo que o grande amor de Deus os salvaria da consequência do seu pecado. Não é ter fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais é concedida a misericórdia. A fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. Esse texto, então, fala de Adão e Eva, do pecado deles e a consequência natural que veio, a maldição ao mundo.
Sabe, o diabo, ele trabalha nos tentando a desconfiar de Deus. E quando ele não consegue, como eu falei, ele leva a presunção. E olha o que está escrito em Marcos 14, verso 38. Devemos vigiar e orar. A nossa única segurança está no conhecimento da palavra de Deus e ter uma vida de meditação e oração, para que assim possamos nos livrar dos perigos. Mais adiante das tentações e provas árduas da vida, nós não devemos nos desanimar. Sabe, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E se você está tentando fazer a vontade de Deus e aparentemente está dando tudo errado na sua vida, fique tranquilo. Resista ao diabo e ele também vai fugir. A provação, ela tem um propósito para o nosso bem. Olha o que está escrito em Salmo 50, versos 14 e 15. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, use a arma poderosa que Deus deu para mim e para você. O louvor, sim, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás, está escrito em Salmo 50, versos 14 e 15. Cante, adore a Deus através de hinos e louvores. Da adoração do Altíssimo, você verá e sentirá o poder de Deus sobre você para vencer as provas. Agora Satanás apresenta a terceira tentação. Ele se autodeclara o Deus deste mundo. Ele leva Jesus para uma alta montanha e dali Jesus tem uma vista panorâmica dos reinos do mundo. Vales férteis, plantações, palácios, templos, lugares belíssimos. E diz: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Isso está em Lucas 4, versos 6 e 7. Mas por que Satanás queria tanto que Jesus o adorasse? Porque Satanás sabia que Jesus é Deus, o ser eterno que sempre existiu junto à Trindade, Deus Pai e Deus Espírito Santo. E por que ele disse daria os reinos do mundo? Porque tudo lhe foi entregue. Na verdade, Adão e Eva tinham domínio do mundo como mordomos, porque o verdadeiro dono é Deus. Mas com a desobediência, o domínio passou a ser de Satanás. Na realidade, Satanás tomou esse domínio, ele roubou. Ele se auto-intitulou o dono do mundo. E ele é o causador de toda a miséria, de todo o mal que nós vemos acontecer em nosso redor, no nosso planeta. Mas o mundo é de Deus por direito. E o imperador Nabucodonosor, na Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ele reconheceu isso e declarou: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Está na Bíblia em Daniel 4,17. Desculpa. Ou seja, Satanás só pode exercer sua suposta autoridade segundo Deus dê permissão. Por isso a importância da oração para que Deus intervenha e nos livre do maligno. Mas o que aconteceria se Jesus adorasse a Satanás? Ele cometeria um pecado, seria derrotado pelo inimigo e o plano da salvação estaria perdido. Porque nos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, versos 3 a 17, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versos 3 a 6. A missão do nosso Salvador só poderia ser cumprida através do sofrimento. Ele conhecia o fim desde o princípio, o nosso Salvador, e ele não desistiu do caminho sangrento por amor de nós. Carregar o peso do pecado de toda a humanidade e sofrer a separação do Pai fez romper o coração, saindo água e sangue de forma separada, ao morrer ali na cruz. Não foi a cruz que o matou,
mas os nossos pecados sobre aquele Senhor Jesus, o nosso inocente Salvador. Sabe, além disso, veja o que diz a palavra que está escrita na página 81 do livro O Desejado de Todas as Nações. Quando o tentador ofereceu a Cristo o reino e a glória do mundo, estava propondo que ele renunciasse à verdadeira soberania do mesmo e mantivesse domínio em sujeição a Satanás. Era este o domínio em que os judeus fundavam as esperanças, desejavam o reino deste mundo. E houvesse Cristo consentido em oferecer-lhe tal reino, com alegria tê-lo-iam recebido. Mas a maldição do pecado, com todas as suas misérias, pesaria sobre esse reino. Mas nosso Salvador disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Está em Mateus 4, verso 10. E o Senhor Jesus veio estabelecer o reino de justiça, e nada o tiraria da sublime missão. Mas quantos hoje são tentados pelo inimigo, que oferece os reinos deste mundo, riquezas, fama, poder, em troca de reconhecer a supremacia diabólica? Sacrificam a integridade, seguem o egoísmo, ferem a consciência e a moralidade, não sabem o alto preço que terão que pagar, se tornam escravos de Satanás, que domina a mente dessas pobres criaturas. E quão difícil é se libertar do poder das trevas. Mas Deus tem poder para libertar a todo o que deseja. Nosso Salvador nos convida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Jesus venceu porque se manteve firme no caminho da obediência, porque andava em comunhão com o Pai. Ao final da tentação de Cristo, Satanás saiu. A Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, está em Tiago 4, versos 7 e 8. Jamais poderemos vencer Satanás por nossas próprias forças, mas o inimigo treme e foge da mais débil, da mais frágil pessoa, porque se refugia em Deus. Em Provérbios capítulo 18, 10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Jesus estava fraco, exausto, caiu por terra com a retirada de Satanás. E o nosso capitão venceu. Então os anjos de Deus serviram Jesus com alimento e confortaram com a mensagem de amor do Pai Celestial. Assim reanimado, nosso Salvador, cheio de compaixão e misericórdia, continuou sua missão. Não iria descansar até que o inimigo fosse vencido e salvasse a raça humana, a todo que ama e crê no Senhor Jesus. Somente depois da volta de Jesus à terra, quando estivermos diante do trono do Cordeiro, cantando a música digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça, como está escrito em Apocalipse 5:12, então, somente diante do trono é que iremos avaliar o alto preço do resgate. Deus te ama muito, não se esqueça disso. Ele fez tudo por você e por mim. Então siga hoje feliz, confiante no poder do nosso Salvador. Que Ele te abençoe. Um grande abraço.